Primeiramente, de forma oficial, boa noite a todos. Meu nome é Renan Ribeiro, eu sou professor do curso de licenciatura em Química na UENG Divinópolis e hoje daremos continuidade aos seminários interdisciplinares ministrados pelos estudantes do quinto período do curso de licenciatura em Química. Essa disciplina ela é ministrada pelo professor Kelson Ricardo Teixeira, que está aqui conosco na sala, né? E ele é o responsável por toda a organização desse evento, pelo auxílio e supervisão aos estudantes. E hoje eu estou aqui só mesmo para mediar a palestra e acompanhá-los ao longo dessa apresentação. Então, a palestra é intitulada O uso de vitamina C e suplementação de zinco no contexto pandêmico, um tema extremamente importante e que gerou bastante polêmica, né, ao longo de 2020, esse início de 2021. Então, um tema acho que vai trazer muita atenção de todo mundo que já chegou aí para participar. Os discentes palestrantes, né, são Fernanda Gabriele, Yara Ruth, Laila Lohane e Luiz Fernando. E teremos também a participação especial da doutora Rosimeire Rezende dos Santos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a Rosimeire pelo aceite do convite, por poder participar aqui com a gente. Vou fazer uma breve apresentação do currículo da professora Rosimeire. Ela possui graduação em Química, bacharelado e licenciatura pela Universidade do Estado de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela possui experiência em cromatografia gasosa, acoplada à espectroscopia de massas, GCMS, no preparo de amostras de matrizes complexas, no desenvolvimento e validação de métodos analíticos. Então, Rosimeire, muito obrigado por vir contribuir aqui com seus conhecimentos juntos aos nossos estudantes. E assim, passo a palavra para o grupo para que a gente possa iniciar a palestra. Em relação ao chat, pessoal, vocês podem deixar as dúvidas, perguntas, e no final nós teremos um momento de roda de conversa para debatermos um pouquinho o assunto e tentarmos sanar tudo com vocês. Então, pessoal, fiquem à vontade. A palavra está com vocês. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Luiz e junto com as minhas colegas Fernanda, Yara e Laila, vou estar apresentando o seminário O uso de vitamina C e suplementação de zinco no contexto pandêmico. Como o Renan já disse, vamos contar com a participação da doutora Rosimeire Rezende dos Santos. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução do que são vitaminas e suplementos. Vamos falar um pouquinho sobre o zinco, suas características químicas importantes. Trouxemos também um pedido, que é de uma farmácia de manipulação, onde a Yara e a Laila trabalham. Vamos falar também sobre a vitamina C e sobre as fake news. E a doutora Rosimeire vai estar falando para a gente um pouquinho sobre outra vitamina que foi muito falada durante esse período, que é a vitamina D. Então, o que são as vitaminas e os suplementos? As vitaminas, elas são substâncias orgânicas, né, que não são produzidas pelo nosso organismo, com exceção da vitamina D. Elas atuam auxiliando o crescimento, na absorção de alguns minerais, algumas estão até associadas à prevenção de câncer. E os suplementos são produtos para ingestão oral, são destinados à suplementação da alimentação de indivíduos saudáveis, seja para suprir a carência de vitaminas ou minerais, ou até mesmo para engordar ou ganhar massa muscular. E como nós podemos classificar essas vitaminas? Elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade. Então, nós temos as vitaminas que são hidrossolúveis, que são as vitaminas C e do complexo B, e temos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas solúveis em gorduras, são a vitamina A, D, E e K. As vitaminas hidrossolúveis, elas são facilmente, por serem solúveis em água, são facilmente eliminadas do nosso organismo, e então nós precisamos absorver uma quantidade maior durante todo o dia. Já as lipossolúveis, por ficarem mais tempo no nosso organismo, não é necessário que sejam consumidas todos os dias.
E os suplementos nós temos os hipercalóricos, que são para engordar, os proteicos para ganhar massa muscular, os termogênicos para emagrecer, os antioxidantes que atuam contra o envelhecimento, os hormonais que regularizam o sistema hormonal e os polivitamínicos e minerais que são para suprir a carência dessas substâncias. Como eu disse lá no início, as vitaminas elas são de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo. E a sua falta, que é denominada hipovitaminose ou avitaminose, traz muitas consequências. Está relacionada ao surgimento da anemia, a problemas neurológicos, a problemas no crescimento, pode estar causando o escorbuto, que a Yara vai estar falando um pouquinho mais para frente. Mas não só a falta faz mal, como o excesso também faz. E esse excesso ele é denominado hipervitaminose. É raro que esse excesso ele seja alcançado através da alimentação, seja que ocorra através da ingestão de suplementos, que pode causar vômito, enjoos, dor de cabeça ou até alguns sintomas mais graves, a depender da vitamina. E só a título de curiosidade, as vitaminas, segundo a Anvisa, são classificadas como alimentos. Então, não é necessário que elas passem nem por teste in vitro, nem por teste in vivo. Então, não se sabe qual que é as suas interações com alguns medicamentos. E outra coisa é que as vitaminas não precisam estar obrigatoriamente registradas na Anvisa. Só aquelas que possuem enzimas ou probióticos. Mas todas devem estar registradas no órgão de vigilância sanitária, seja do estado ou do município. Agora eu vou estar passando a palavra para a Laila, que vai falar um pouquinho sobre o zinco. Boa noite, gente. Só um minutinho que eu estou abrindo a minha câmera aqui. Então, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre o zinco, né? O zinco foi descoberto em 1746 por Under Margaret. Ele tem como símbolo Zn. Ele é um elemento metálico de transição, da cor branca azulada. Ele pertence à família 12, tem massa atômica 65,4 e ele é um elemento que tem como relativa facilidade de ser encontrado na natureza, tendo como uma associação com oxigênio e enxofre, formando os óxidos e sulfetos, geralmente encontrado com chumbo, prata e ouro. Então, pessoal, eu vou estar falando também sobre a importância do zinco, né? O zinco, gente, ele é um elemento muito importante para o nosso organismo, já que ele está presente em quase todas as células do nosso corpo, né? O zinco, gente, ele não é sintetizado pelo nosso organismo. Então, a gente precisa estar ingerindo zinco através de alimentação, através até mesmo de... Pode passar, por favor. Então, pessoal, o zinco, ele traz muitos benefícios para a saúde, né? Dentre eles estão auxílio do processo de cicatrização. Só uma curiosidade, desde a antiguidade, né? O zinco, ele era um metal usado sob a forma de óxido de zinco para curar feridas e cicatrizes. Queimaduras, desculpa. Ele é usado também na proteção contra gripes e resfriados, fertilidade de homens e mulheres, ganhos de massa muscular, fortalecimento do sistema imunológico, que eu vou estar falando um pouco mais, né, sobre isso, combate o envelhecimento, auxilia na perda de peso. Então, gente, vamos entender um pouquinho como o zinco atua no nosso sistema imunológico. O zinco, gente, ele tem a função de proliferar as células do nosso sistema e também de replicação do DNA. Dessa forma, com a ausência do zinco no nosso organismo, acontece o quê? A diminuição das células. Por exemplo, as células de defesa, que são os conhecidos glóbulos brancos.
com a diminuição das nossas células de defesa, vai acontecer um comprometimento no nosso sistema imunológico. Por quê? É o que acontece quando a gente tem Covid, gripes e resfriados. O vírus, a bactéria, ele vai estar no nosso organismo, mas a gente não vai ter anticorpos suficientes para combater aqueles vírus, né? Só que a gente tem que ter uma ideia mais certa de como que isso acontece. Eu gosto muito de falar que o zinco, ele seria... como se o nosso sistema imunológico fossem soldados de guerra. E o zinco fosse... e aí a gente dá armaduras para os nossos soldados. O zinco, o soldado seria o nosso sistema imunológico e o zinco seria as armaduras, né? Portanto, o nosso sistema imunológico, ele funciona indiferente de nós termos zinco ou não. Mas o zinco, ele fortalece o nosso sistema imunológico, né? E aí não cria um comprometimento no funcionamento dele. Então, a gente consegue estar combatendo os vírus e as bactérias com maior facilidade. Pode passar, por favor. E tudo em excesso não é positivo para o nosso corpo, mas a ausência também não é positiva, né? A deficiência do zinco, gente, ela ocasiona em várias coisas, como perda de cabelo, diarreia, cansaço, depressão, dificuldade de cicatrização, que está ligada também, gente, a essa produção das células de defesa, né? Os glóbulos brancos. Porque como o zinco ele tem função da proliferação das células, e também da replicação do DNA, com a ausência dele, isso diminui as nossas células de defesa, elas ficam menores, né, na corrente sanguínea. E aí acontece a dificuldade de cicatrização. Impotência sexual também. Pode passar, por favor. Então, pessoal, como eu tinha falado, né, o nosso organismo ele não sintetiza o zinco. Portanto, a gente precisa estar ingerindo ele através de alimentação ou através de medicação. E nós trouxemos aqui hoje alguns alimentos ricos em zinco, né? Que é de fácil acesso no nosso dia a dia, que são carnes vermelhas, aves, mariscos, castanhas, cereais, feijão, ovos. E, como o Luiz havia dito, né? Eu e a Yara trabalhamos hoje num laboratório de manipulação e a gente trouxe esse pedido só para ilustrar mesmo o que tem ocorrido nos últimos tempos, né? No nosso contexto pandêmico que a gente tem vivido, e que não é uma coisa positiva, porque as pessoas são muito leigas a respeito de medicação e leigas também sobre tudo que a gente tem discutido. Porque as pessoas entendem, gente, que a medicação, falando do zinco em específico, ele pode curar o zinco, curar o Covid, ou que você ingerindo excessos diários ou dosagens excessivas do zinco, você não vai ter sintomas do Covid, ou até mesmo que ele vai curar o Covid. Isso não existe, gente, né? Como eu já disse, o zinco, ele cria o fortalecimento, ele aumenta as nossas células de defesa, dando um suporte para o sistema imunológico combater os vírus e bactérias, enfim, né? Do nosso corpo. Isso facilita, mas isso não faz com que você não vá sentir sintomas, ou que você, infelizmente, entre numa situação mais complicada. Isso não existe, né? Mas as pessoas, infelizmente, têm uma visão errada sobre isso. E o que acontece é isso aí. A gente pega diariamente guias de medicação, onde o paciente pede a medicação urgente, e geralmente quando a gente vê uma guia dessa, assim, é 99% mesmo, que são pessoas que deram positivos ou pessoas que suspeitam que estão, né? E as pessoas acreditam que isso vai funcionar, né, gente? Cientificamente, não existe isso, né? O zinco não vai curar, e também, assim, é um processo construtivo. O sistema imunológico, gente, ele precisa de estar bem. Não é que você vai começar a tomar o zinco hoje que o seu sistema imunológico vai conseguir produzir, replicar células defensoras, os glóbulos brancos em excesso. Não, é uma construção. É como se cuidar de um cabelo, né? Ele não cresce do dia para a noite, ele não fica bonito do dia para a noite. É algo construtivo. Então, as pessoas não conseguem entender isso, né? Inclusive, a Fernanda vai estar mais à frente falando sobre as fake news, né?
que infelizmente atinge as pessoas de uma forma negativa exatamente por causa disso. Ela vai falar mais a fundo também sobre uma pesquisa que foi feita do zinco, onde as pessoas foi aplicado dosagens excessivas e não obtiveram respostas, né? Inclusive a pesquisa nem teve continuidade, porque não existe isso, gente. E outra coisa que eu gosto de falar é que o zinco comprar porque a dosagem aproximada, a dosagem recomendada é de 15 miligramas, claro que depende da idade, mas assim, vamos dizer assim, num padrão é 15 miligramas ao dia, certo? E assim, se você quiser tomar 50 miligramas, ok. Tem os malefícios? Sim, gente. A pessoa pode ficar com a boca com gosto metálico, pode dar diarreia, fadiga, porque em excesso não é bacana. Só que é bom a gente frisar que esse medicamento, ele não é barrado porque os sintomas dele, os sintomas colaterais do zinco, são leves, né? São desconfortos do dia a dia. Uma diarreia, uma fadiga, enfim. Agora, eu gosto de chamar a atenção para o seguinte, não é sobre o nosso trabalho, mas fazendo uma relação com isso, com o excesso de medicação, por exemplo, a ivermectina, né? Durante um tempo, ela foi barrada, por causa que a ivermectina, não sei falar também a que ponto, eu sei que ela é muito maléfica, sim, em excesso, e as pessoas se baseavam nisso, né, nas fake news, acreditavam que a ivermectina, quem tomasse a ivermectina não pegaria Covid ou teria sintomas leves, enfim, né? E é o que está acontecendo hoje, especificamente com o zinco, com algumas outras vitaminas, né? As pessoas não têm consciência de que isso, de uma certa forma, vai trazer um malefício para a saúde, né? Então, é importante a gente discutir sobre isso, a gente levar isso até mesmo para a família da gente, né? Porque isso é muito, assim, é muito contagioso. Você vê, você ouve que o zinco, até mesmo a gente, né? A gente ouve, a gente vê, e não é isso, gente, não é bem assim. É interessante a gente colocar, a gente que tem conhecimento, assim, mesmo que seja pouco, que é bacana sim, mas é uma coisa a longo prazo, né? E é em conjunto com várias outras coisas. O zinco, por exemplo, ele auxilia no aumento de produção de células de defesa, então automaticamente ele vai estar auxiliando o sistema imunológico a combater esses vírus, né, que estão no nosso organismo. Então, é isso aí é a nossa rotina mesmo diária das pessoas, e é interessante porque eles colocam urgente, né? O pedido foi feito dia 7, e a pessoa precisava de urgente para dia 8. É até engraçado para a gente que tem uma noção assim, porque, tá, e aí? Você vai tomar o zinco e ok, né? Não existe isso. Mas, infelizmente, as pessoas se baseiam no que a mídia fala, ou no que as pessoas ouvem, ou até mesmo no que elas acham, né? E eu acho que vai muito além disso, porque você compromete a sua saúde. Então, eu acho que é interessante a gente que tem um conhecimento, a gente passar para as pessoas, a gente alertar as pessoas, né? A gente como trabalhadores de... Mas, assim, é interessante a gente falar sobre isso, a gente frisar que não é positivo para a saúde, né? E agora eu vou estar passando para Yara, ela vai estar falando um pouquinho sobre a vitamina C. Boa noite. Meu nome é Yara e eu vou estar falando aí sobre a vitamina C. A vitamina C, primeiramente, ela tem um outro nome, né, que é ácido ascórbico. E as características dela é que é um pó cristalino, que possui um ponto de fusão de 190 a 192 graus Celsius, de massa molecular 176,3 gramas por mol, densidade 1,65 gramas por centímetros cúbicos, e ela pertence ao grupo das lactonas. Esse grupo aí das lactonas, né, é um grupo orgânico, e também que são os ácidos carboxílicos que transformam esses ésteres, ou seja, ésteres de cadeia fechada,
que perderam a água espontaneamente. Então, a vitamina C, ela é polar com 4 hidroxilas. Essas 4 hidroxilas também, ela possui duas, sendo que duas delas é ligação carbono-carbono, ligação de hidrogênio. E essa ligação faz com que ela tenha a característica ácida na vitamina C. Por isso que um exemplo seria que a laranja, ela tem uma certa acidez que é caracterizada por causa dessa ligação de hidrogênio. A vitamina C, né, ela também é um poderoso antioxidante, devido aí à presença do grupo redutona. Esse grupo redutona é o que caracteriza aí essa característica de antioxidante dela. Ele é encontrado na vitamina C, ela é encontrada nas plantas de diferentes formas. Dentre elas são essas 3 formas, que é reduzida a ácido L-ascórbico, ácido monohidroascórbico e o ácido L-hidroascórbico. O ácido ascórbico sintético, ele geralmente é produzido a partir de uma dextrose, né? Que é uma açúcar de mel, que é açúcar de milho. E a sua fórmula química são 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, que se converte no L ácido ascórbico, que são 6 carbonos, 8 hidrogênios e 6 oxigênios. Ou seja, há essa oxidação, né, essa diferença aí na dextrose, que leva a ela ter essa característica do L-ácido ascórbico, que faz com que ele possa ser, sim, denominado como ácido ascórbico sintético. A vitamina C, ela é encontrada na natureza de diferentes formas. Ela é encontrada em células animais, vegetais, de forma livre, e ela também fica unida às proteínas. Então, a vitamina C, ela previne, uma das propriedades delas e características é que ela previne o acúmulo de radicais livres, ela atua como cofatório de numerosas reações químicas. Cofatório seria é o que é essencial para a atividade de uma enzima. Ela participa da hidroxilação do colágeno, que é o que ajuda na formação adequada do nosso tecido conjuntivo. Ela atua na biossíntese de alguns hormônios e aminoácidos, participa da cicatrização de feridas e ela é responsável por aumentar a disponibilidade de ferro. Ou seja, a vitamina C, ela tem esses são os principais pontos da propriedade dela que é de grande importância para a gente. A cicatrização de feridas aí tem a ver também com essa hidroxilação do colágeno, que tem a ver na formação, né, do nosso tecido conjuntivo. E aí dá para ver que a vitamina C, ela sim, ela é encontrada de grandes maneiras na nossa natureza, e ela é de suma importância para o nosso organismo. Ela, primeiramente também, a vitamina C, ela, né, de tão importante que ela tem essa necessidade da gente estar tendo uma dieta que seja rica em vitamina C, que contenha vitamina C, porque ela, além de diminuir a incidência de doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, ela ajuda a melhorar a pele. Tem estudos que comprovam, né, que um uso constante da vitamina C dá para ver uma melhora na pele, uma melhora em rugas. Então, ela também não é apenas para o nosso organismo que ela ajuda, né, que ela nos fortifica, mas também na nossa aparência. Ela também é bastante associada à prevenção de resfriados, porém a sua ingestão em grande quantidade não previne a doença. Então, a vitamina C, ela possui lá suas características antioxidantes, né? Ela atua como cofator no nosso organismo, hidroxilação do colágeno, mas ela, por mais que ela nos fortifica, né, de dentro para fora, né, tendo até resultado na nossa melhora da aparência da nossa pele, ela não previne que você não tenha mais resfriado. Ela te ajuda a te fortificar, mas não é porque vai estar tomando, às vezes, um medicamento que contém vitamina C, ou que você vai estar ingerindo de vez em quando alguma fruta ou legume que contenha,
que você não vai ter mais um resfriado, que vai estar totalmente prevenido, né? Então, tem um certo equilíbrio aí do que seria prevenção para estar ajudando a fortificar o seu organismo. Então, a vitamina C atualmente, né, tem sido ligada diretamente à imunidade, né, principalmente por causa da Covid-19, né, que tem levantado sobre como a nutrição pode contribuir, né, na batalha contra essa doença. Mas uma coisa é certa, não existem receitas milagrosas, não existe ainda remédio para cura, né? O que existe atualmente são as vacinas que têm sido espalhadas, têm sido colocadas no nosso, tem sido, em cada cidade tem tido um calendário aí para a pessoa estar tomando a sua, e é de suma importância cada um de nós está garantindo a nossa dose, mas o que é melhor nesse momento em respeito à Covid-19 é o distanciamento social, é você estar lavando a sua mão com frequência, estar fazendo uso do álcool em gel. Então, não existe uma receita milagrosa que você pode estar associando aí a vitamina C ou até o zinco na totalmente prevenção da Covid-19, né? Então, é muito importante estar lembrando desses pontos, que por mais que podemos estar caminhando aí para as voltas às aulas, para as coisas voltarem ao novo normal, não quer dizer que a gente tem que deixar de lado nossos hábitos que já pegamos, né? Que é o uso do álcool, a gente está lavando a nossa mão, o uso da máscara, que é de suma importância, e também o distanciamento, né? Em todo e qualquer lugar que a gente estiver. Vale lembrar, né? Vale informar que a vitamina C ela não é produzida pelo nosso organismo. Por isso, né, tem essa orientação da gente consumir diariamente os alimentos que a contêm, né? Então, como ela não é produzida e ela é de suma importância, tem vários pontos, né, da gente, né, como já disse anteriormente, que ela é importante para o nosso corpo, nós precisamos estar ingerindo ela através dos alimentos, como a laranja, o limão, goiaba, caju, acerola, kiwi, o pimentão vermelho. Então, de todas as formas que pudermos estar ingerindo uma fruta, um legume que contém, é válido, é importante. Por quê? Né? Como essa frase aí da Daniela, que está disponível aí nesse site asbram.org, é muito importante, porque acho que muitas das pessoas às vezes esquecem ou às vezes não têm o conhecimento de tais frutas, de tais legumes, de tais maneiras de estar adquirindo a vitamina C e de estar absorvendo isso no nosso organismo. Mas essa frase dela, né, que ela destaca que a vitamina C, né, que é o ácido ascórbico, ele é fundamental para a nossa imunidade, que ela participa de inúmeras ações fisiológicas, antioxidantes, e acaba que por isso, né, tendo essa associação aí com a imunidade, com a questão da Covid, tem havido uma corrida aí para suplementos nas farmácias, como a Laila mostrou, um pedido de zinco, não só de zinco, também tem muito de vitamina C, dos dois juntos, e com alimentares, com suplementos, mas quando na verdade alimentos já oferecem esse nível adequado. A ingestão acima do recomendado pode prejudicar o organismo. E isso pode acontecer, ingerir acima, ingerir menos, porque normalmente as pessoas não têm conhecimento de quanto seria o ideal, o recomendado para o corpo dela, né? E o ideal seria que uma ingestão diária de 75 miligramas, e no caso das mulheres, né, 75 miligramas, e 90 miligramas no caso dos homens. Então, tem essa adaptação aí da gente estar conhecendo qual que é a necessidade do nosso corpo de estar ingerindo a vitamina C. Cada um tem um tipo de organismo, tem um tipo de absorção. Então, não é apenas porque muitas pessoas estão fazendo isso, muitos estão indo atrás desses suplementos em farmácia, que eu vou tomar uma dose que eu não sei se essa é tal recomendada para o meu corpo. E sendo que, na verdade, os alimentos eles oferecem de
várias outras maneiras essa vitamina C. Não só a vitamina C, os alimentos, as frutas, os legumes, eles têm outros tipos de vitaminas que a gente encontra dentro deles, que é de suma importância para o nosso corpo. Então, o foco principal seria a gente mudando a nossa alimentação, fortificando a gente de dentro para fora, com o uso principalmente desses alimentos, ao invés de tomar o medicamento, de comprar o medicamento em uma farmácia, né? E tudo com excesso ou que não seja excesso prejudica o nosso corpo. Por exemplo, a hipovitaminose é a falta da vitamina C e ela provoca uma doença conhecida como escorbuto. Essa doença escorbuto, ela foi a primeira vez diagnosticada, né, em um paciente há 500 anos antes de Cristo. Em muito tempo atrás já se houve essa observação dessa falta da vitamina C, o quão ela é prejudicial. Essa imagem aí é de uma arcária dentária de um paciente que foi diagnosticado com escorbuto. Então, a vitamina C, ela é tão importante para o nosso corpo, né, para a gente estar nos fortificando, mas não somente para dentro, mas por fora também, a nossa aparência, que é de suma importância, né? Principalmente nossos dentes, que pode ser considerado um cartão postal da pessoa. E esse escorbuto, ele se caracteriza pela diminuição da capacidade do organismo de produzir o colágeno, que eu falei lá, que é a hidroxilação do colágeno, que a vitamina ajuda. Ela provoca retardos na cicatrização, né? Como também já disse, ele também ajuda na cicatrização de feridas, a vitamina C, o sangramento nas gengivas, a perda de dentes, anemia, sonolência e dores nas articulações. Então, é de grande importância a vitamina C, porque a dia também é muito importante para nós. Por exemplo, a falta de a pessoa ter uma sonolência atrapalha ela não só o corpo dela por dentro, não só a aparência dela, mas também no dia a dia dela, no quanto ela pode produzir no seu trabalho, em qualquer que seja a atividade da pessoa. Anemia deixa a pessoa totalmente fraca. Então, é, tem essas observações, né, da falta da vitamina C, que é que no caso pode provocar essa doença escorbuto, que o quão ela pode ser prejudicial para o nosso organismo, para o nosso corpo. Do outro lado também tem a hipervitaminose, né, que é o excesso da vitamina C. Mas só que o excesso da vitamina C ele é mais raro do que a falta, porque as quantidades necessárias para exceder esse consumo é muito grande. Por exemplo, seria necessária 160 unidades de acerola, ou seja, mais de 1 quilo de acerola por dia, para estar alcançando a hipervitaminose. Mais ou menos 43 unidades médias de mamão-papai, que seria equivalente a 15 quilos ao dia de mamão. 43 unidades médias de manga palmer ao dia também daria mais ou menos 15 quilos. 59 unidades de goiaba branca, que seria equivalente a 10 quilos, e 60 unidades de mexerica, que no caso aí seria mais ou menos 9 quilos. Então, para alcançar essa hipervitaminose é algo muito, muito grande, né? Algo que é bem difícil de estar alcançando ela, né? Para ser algo prejudicial para o nosso corpo. Essa hipervitaminose, ela também pode ser alcançada se você tomar uma dosagem totalmente errada aí de da vitamina C, se for pedir ela em farmácia, mas a dosagem seria muito alta, seria equivalente a tomar mais de 5 gramas de vitamina C, no caso, ao dia. Então, é algo também que seria bem mais raro do que a falta da vitamina. E isso, né, pode colocar a vida da gente em risco, né? O excesso da vitamina, ela poderia causar aí diarreia e cronicamente poderia causar até cálculos urinários. Agora, para alcançar aquela quantidade lá da hipervitaminose, teria que ser ingerido aquelas frutas lá, aquela quantidade ao dia, tipo, por muito tempo, uma quantidade diária mesmo. Então, por isso, a dose recomendada, ela varia com a idade, varia com o corpo
de cada um, mas o que poderia ser sugerido é que ele fica entre 40 miligramas até 120 miligramas ao dia de vitamina C. E também, né, querendo melhorar aí a aparência, né, da nossa pele mesmo, o recomendado seria o uso mais ou menos de 1.000 miligramas, que seria 1 grama ao dia de vitamina C. Agora eu vou estar passando a palavra para Fernanda, que ela vai estar falando sobre a fake news. Trave, vocês me avisam para a gente dar continuidade. Bom, eu vou falar sobre as fake news, né? E quais são as consequências, o que está acarretando enquanto a gente está na pandemia, né? Bom, as fake news são notícias falsas. Elas existem há muito tempo, né? Porém, o termo fake news é um termo mais recente, mas que eu creio que a maioria das pessoas já conhecem, né? Essas notícias falsas, elas têm um alto poder de propagação, pois elas podem ser divulgadas em vários canais, né? E elas são criadas para isso, né? São criadas para serem notícias virais, que vão chegar a mais pessoas de uma forma mais rápida, né? Bom, são divulgadas em canais como televisão e rádio, por mais que seja mais raro, né? Porque tem pessoas que vão observar, vão ver se é verídico, mas pode acontecer de passar alguma fake news e ela ser veiculada por esse canal, né? Jornais online ou não, sites e blogs, que acontece muito, né? Porque, de certa forma, quando as pessoas acessam muito aquele site, se torna rentável, né? As pessoas vão acessar muito e vai trazer muito lucro, muito dinheiro. Então, vários sites e blogs, né, optam por divulgar algumas fake news em troca disso, né, em troca de acesso. E mídias sociais no geral, né, como WhatsApp, Instagram, Facebook, que muitas pessoas têm acesso, né, e que é algo muito rápido, é muito fácil você estar compartilhando alguma coisa, ainda mais no WhatsApp, né, chega uma mensagem aqui para você compartilhar ela, é muito rápido, em questão de segundos, você consegue mandar para grupos, para várias pessoas, amigos, parentes, né, então é uma coisa muito rápida. Pode passar, Luiz. Bom, gente, na pandemia, houve um grande número de fake news. Por que espalha tão rápido, né? Já tem estudos que falam que as fake news se espalham mais rápido e para mais pessoas do que notícias verdadeiras. E as fake news na pandemia estão se espalhando tanto porque as pessoas estão mais inseguras, né? Elas se sentem super inseguras em relação à doença, sentem medo, né? Então, qualquer notícia que elas pensam que vão estar ajudando as pessoas próximas, que vão estar ajudando a família, elas tendem a compartilhar com mais frequência e acabam espalhando ainda mais essas fake news, né? Alguns exemplos das fake news, né? Eu trouxe aqui abaixo, que é vacina contra o Covid-19 altera o DNA humano, né? E que a vacina contra o Covid-19 pode inserir um microchip no corpo do vacinado. Bom, gente, a primeira, né, a gente já também sabe que é uma fake news, né, que a vacina não pode alterar o DNA humano, não tem nada a ver com o DNA humano, né? E a segunda, né, gente, não tem nenhuma vacina até hoje sendo produzida, que foi produzida ou está sendo produzida com microchip. Não é a primeira vez que a gente vê fake news sendo espalhada em relação a vacinas, né? Já foi espalhado fake news sobre vacinações de outras doenças, faz um grande prejuízo, né, para a saúde da população. Porque as pessoas param de se vacinar. A gente tem, né, vários casos de doenças, como varíola, poliomielite, que voltaram, né, que retornaram a aparecer vários casos por causa que as pessoas não estavam se vacinando, não estavam vacinando as crianças delas, né, por medo. E doenças assim são muito perigosas, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo na minha família, né, que é meu pai, ele contraiu a poliomielite quando era ainda criança. E até hoje ele sofre consequências dessa doença. Então é muito importante essa vacinação e importante demais a gente tá tentando combater, né? A gente vê uma notícia dessa veiculando perto de alguém próximo ou em algum grupo que a gente esteja, é bom a gente estar avisando, né, que não é verdade, porque trazem grandes consequências à vida dessas pessoas. Outra fake news, né, é sobre os termômetros, onde falava, né, que os termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais.
um simples ato de ir a um supermercado se transformou em uma coisa assim horrorosa para algumas pessoas, porque elas realmente acreditavam que isso iria acontecer. Tanto que vários lugares, né, vários estabelecimentos agora não apontam um termômetro mais para a cabeça das pessoas, e sim no pulso, né, para poder conter esse desespero que as pessoas estavam tendo. E trouxe como quarto, né, a eficácia da cloroquina para tratar pacientes da Covid-19. A gente vê vários outros medicamentos, né, que foram, falavam que eles iriam tratar, né, o Covid. Até hoje a gente não tem nenhum medicamento que vá curar a Covid-19, nenhuma substância, medicamento que vá curar, mas a cloroquina foi um medicamento, um dos medicamentos que foi divulgado como um medicamento que iria curar, né? Ela foi comprovado a ineficácia desse medicamento, mas não antes do governo gastar muito dinheiro na produção do mesmo, né? Pode passar. Bom, e o que o Ministério da Saúde fez em relação às fake news? Para poder combater essas fake news, eles disponibilizaram um número de WhatsApp. E as pessoas que recebem notícias que elas não sabem se são verdades ou não, elas podem tirar um print, enviar para esse número, né? E eles estarão respondendo se é uma notícia falsa ou se é uma notícia verdadeira. E outra coisa que eles fizeram, né? Eles reuniram várias notícias que eles encontraram, né, sobre o Covid-19 e classificaram elas como verdadeiras ou falsas. E colocaram esses 2 rótulos, né, abaixo. À frente eu trouxe até alguns exemplos, né? Por exemplo, esse aqui, eu até trouxe como ele está sendo veiculado no WhatsApp, porque não está dando para ver direitinho no site. Mas, bom, essa notícia citava alguns alimentos que as pessoas teriam que aumentar o nível que teria que aumentar o nível de pH, né? Eles teriam que consumir esses alimentos para isso. Bom, primeiramente, a gente vê que esses alimentos, né? Por exemplo, limão, abacaxi, laranja, são alimentos ácidos. Então, a gente vê o tanto que é importante conhecimento científico aqui, né? Porque se, por exemplo, eu recebesse essa mensagem, na hora que eu olhasse, eu já ia perceber que esses alimentos não são alcalinos. Mas, infelizmente, a gente vê uma grande falta, né, na sociedade em relação à ciência, e essa notícia mostra muito isso, né? Várias pessoas estavam compartilhando essa notícia, pensando que era uma verdade, né? E ela é uma fake news, assim, do início ao fim, né? Porque, além de não ter nada a ver a ingestão de alimentos alcalinos com a cura do Covid ou tratamento, né? Os alimentos citados não são alcalinos, né? Pode passar, Luiz. Bom, e aqui eu trouxe um fake news que está relacionado ao nosso tema, né? Que é uma fake news sobre a vitamina C mais zinco. Também foi veiculada no WhatsApp, muito veiculada no WhatsApp, e nesse áudio que está abaixo, uma mulher falava, né, que para você se prevenir ou se curar do Covid, você teria que ingerir essa vitamina, que daria certo, né? E até o momento não existe nenhum medicamento específico ou até mesmo vacina que vá prevenir a infecção do coronavírus. Porque a vacina, né, a gente não vai ficar prevenido de se infectar, a gente vai se infectar e ainda vai passar para outras pessoas. A gente só não vai correr tanto risco de vida como antes, né? Mas ainda assim a gente vai se infectar. Então, essas pessoas começaram a comprar muito esses medicamentos porque elas acreditavam nisso, acreditavam na cura, acreditavam no tratamento e mais por medo também, né? Pensavam, nossa, se eu não tomar, é melhor eu tomar, melhor eu prevenir, né? Então, as pessoas começaram a comprar muito esse tipo de medicamento e divulgar esse tipo de notícias porque elas acreditavam que ia estar trazendo segurança para as pessoas próximas, né? Pode passar, Luiz. Bom, gente, como que eu faço para me identificar uma notícia falsa? Como eu vou fazer para saber que essa notícia está chegando a mim é falsa, né? Primeiramente, eu vou considerar a fonte. Eu vou procurar essa história em outros sites, verificar essa fonte, né, para ver se realmente é confiável. Eu vou verificar o autor, ver se esse autor existe, se é um autor que eu posso confiar. Vou verificar a data, porque talvez uma notícia que foi veiculada
há 3 anos atrás não é verdade hoje, mas há 3 anos ela seria verdade porque não teria estudos suficientes para poder falar da ineficácia disso ou falar algo ao contrário, né? Então é importante a gente verificar a data, porque ela não pode ser que ela não fosse uma fake news há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, mas hoje ela não é relevante mais. A gente vai verificar se é preconceito, né? Se os meus valores próprios, minhas crenças vão afetar meu julgamento, né? Que seria como se fosse uma bolha, né, social. Será que isso é o que eu quero ler, o que eu quero ver? Ou será que é uma mentira? Sobre isso. A gente vai ler mais, né? Não vai ler somente o título da matéria e já sair compartilhando, a gente vai ler toda a história, ver se condiz com a verdade, procurar a fonte de apoio, ver quais são os links que estão lá, quais são as referências que essa pessoa usou para construir aquilo, né? A gente vai ver se é uma piada, porque uma piada, uma sátira, não é uma fake news, né? Então, a gente tem que pesquisar sobre esse site, esse autor, para saber se trata de uma piada, de uma sátira, ou se realmente é uma notícia séria, né? E vamos consultar especialistas, né? Que a gente pode fazer isso consultando apenas sites de verificação online, que são bastante práticos, né? E são gratuitos. Pode passar, Luiz. Aqui estão alguns sites, né? Que eu considero bons, que eu já olhei e já usei, né? Que é a Agência Lupa, Fato ou Fake, Agência Pública Truco, e-Farsas e Fake Check. Aqui é muito fácil de usar. Você vai entrar e você vai ver várias notícias e eles vão estar falando se é verdade, né? Ou se é mentira. É bem prático para usar. Eu acho, alguns sites até permitem que você mande alguma notícia para eles classificá-los, né? Então, é uma forma fácil de ser identificada e gratuita. Pode passar, Luiz. Bom, gente, os suplementos de vitamina C e de zinco não reduzem os sintomas do coronavírus. Esses suplementos, né, tiveram, como eu disse antes, tiveram um grande aumento no mercado porque eles acreditavam mesmo que eles atuariam contra o Covid-19. Bom, gente, é importante sim que a gente tenha uma alimentação saudável porque a gente precisa desses suplementos e de várias outras vitaminas também. Mas não há necessidade de uma pessoa saudável que se alimenta bem tomar esse tipo de vitamina, porque ela não precisa. Por exemplo, se eu adoeço, né, vou ao médico, ele me indica, aí sim eu vou tomar. Mas eu não posso ir na farmácia e só porque eu penso que eu preciso, eu chego lá e compro. Não é bem assim. A gente tem que tentar ver se a gente realmente precisa, né? Ir ao médico e ver se precisa, porque não vai fazer diferença alguma. Se eu adoecer hoje, se eu pegar Covid e, beleza, eu tenho a porcentagem ideal de vitamina C e zinco no meu sistema, né, no meu corpo. Se eu tomar vitamina C, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela não combate. Então, é a mesma coisa, eu não estou tomando nada e pode ainda trazer prejuízo para a minha saúde, né? E um estudo, né, da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, provou isso. Eles pegaram 214 pessoas que atestaram positivo para o Covid, né, e separaram elas em 4 grupos. Um grupo que fez o uso de 8 gramas de vitamina C, eles dividiram essas doses, né, 2 vezes ao dia. Um grupo recebeu apenas 50 miligramas de zinco, e o terceiro grupo recebeu os 2 suplementos combinados, e o restante foi tratado com os medicamentos padrões, né, tratamento padrão para o Covid-19. Os resultados dessa pesquisa foram tão, assim, insatisfatórios, tão inexpressivos, na verdade, que ela nem foi concluída, nem levou ela até o fim. Ela foi interrompida os dias que eles falaram que ia ter, né? Por quê? Porque não houve nenhum avanço nessas pessoas, não teve nenhuma diferença nas pessoas que tomavam a vitamina C, que tomavam o zinco, ou os 2 combinados em relação às pessoas que faziam o tratamento padrão. Então, aqui foi provado, né, a ineficácia dos 2 suplementos em relação ao tratamento do Covid. Então, gente, só concluindo, né, o zinco e a vitamina C são nutrientes que, de fato, a gente precisa porque elas atuam no sistema imunológico. Porém, elas não vão possuir nenhum efeito sobre os sintomas do Covid-19. Então, eu só vou tomar esse medicamento, né, esse suplemento, né, se
for indicado para mim, que eu tome, porque não vai surtir nenhum efeito e eu vou estar me prejudicando tomando isso em excesso, né? Pode passar, Luiz. Aqui são as referências que a gente usou. Se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser dar uma olhadinha. Agora eu vou passar a palavra para a Rose. Pessoal, boa noite. Primeiro, peço desculpas pela qualidade do meu vídeo, estou fora de casa. É um prazer estar aqui com vocês, né? Porque foi uma instituição onde eu me formei, então agradeço o convite. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a vitamina D. Pode passar, Luiz. Ela é uma vitamina lipossolúvel, na verdade, apesar do nome vitamina D, né? O Luiz já mencionou isso anteriormente, ela, na verdade, é um pró-hormônio, né? Mas comumente adquiriu essa terminologia, mas biologicamente ela é um pró-hormônio. Ela é produzida naturalmente no nosso organismo e pode ser obtida também através de alguns alimentos. Ela é dividida em dois grupos, sendo dois grupos ou dois tipos. A vitamina D2 e a vitamina D3. Aqui eu não vou conseguir ler o nome, porque cortou, gente, desculpa o slide. A diferença entre elas é que a vitamina D2 tem uma ligação dupla a mais e um grupo metil a mais do que a vitamina D3. Outra diferença é que a vitamina D2 ela é produzida, ela é sintetizada por fontes naturais, né? E enquanto que a vitamina D3 é produzida por fontes animais. Biologicamente, no nosso organismo, elas têm o mesmo efeito. Pode passar, Luiz. De maneira bem resumida, a vitamina D ela é sintetizada aí pela pele, quando a pele é exposta ao sol. Em seguida, ela é produzida na forma de vitamina D3. Em seguida, o fígado transforma em vitamina D. Depois, ela segue para os rins. Então, a gente tem a forma ativa da vitamina D. E aqui eu trouxe um esquema mostrando a parte química da síntese da vitamina D e da metabolização dela. Então, começa-se com um derivado de colesterol na pele, que é o 7,8-dihidrocolesterol. Então, esse derivado, ao ser exposto aí a raios ultravioleta, é transformado aí na pré-vitamina D3. Essa pré-vitamina na pele vira vitamina D3. O fígado vai converter essa vitamina D3 Ai, peraí que eu tenho aqui anotado, gente, me perdoe. A 25-hidroxi-D3, que é a forma da vitamina que é dosada no nosso sangue. Então, na verdade, o que é dosado é o metabólito da vitamina D e não a própria vitamina D. Em seguida, ela segue essa 25-hidroxivitamina D, segue para os rins, e é então transformada em 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma realmente ativa dessa vitamina. Depois ela vai seguir para tecidos alvos, como cérebro, ossos, e vai ser eliminada. Pode passar, Luiz. Quais são as fontes, então, dessa vitamina? Ela pode ser obtida através da ingestão de fígado de boi, atum, sardinha, manteiga, cogumelo e leite. Pode ser obtida também a partir de suplementação. A maioria dos suplementos disponíveis é referente à vitamina D3. E, como eu já mencionei, pode ser obtida através da exposição ao sol. Pode passar, por favor. Eu trouxe essa imagem aqui a título de curiosidade, onde são descritas algumas fontes, inclusive as que eu já mencionei, e a quantidade de vitamina D. Só que, por exemplo, por caso do salmão fresco, uma porção de 100 gramas desse salmão vai ter aí aproximadamente de 600 a 1.000 UI de vitamina D3. Eu achei interessante destacar essa questão da unidade, que a primeira vez que eu vi essa unidade eu fiquei um pouco surpresa. Ela não é muito comum no meio químico, né?
ela é utilizada mais na farmacologia e significa a quantidade de uma substância que é baseada na atividade biológica dela. Então, aqui está descrito essa quantidade para vários alimentos, né, suas respectivas porções. E vale destacar também que os suplementos vem na descrição do rótulo, nem conheço esse suplemento, mas só para mostrar, nesse caso aí, cada cápsula vai ter 2.000 UI de vitamina D. É só uma curiosidade, mesmo não é possível converter essa unidade aí em microgramas também, para o caso da vitamina D. Pode passar, Luiz. Qual que é a importância, então, dessa vitamina para nós? Ela regula a absorção de cálcio, previne aí a diabetes e outras doenças, melhora tanto o nosso sistema imune quanto o nosso sistema cardiovascular e ajuda no fortalecimento de músculos. Pode passar, por favor. Nós vimos, então, quais são as fontes dessa vitamina, qual que é a importância dela para o nosso organismo, mas quais são aí os níveis adequados dela no nosso organismo. Concentrações menores que 10 nanogramas por ml são considerados muito baixos, é um nível muito baixo. Enquanto que entre 10 e 20 nanogramas por ml é um nível baixo e maior que 20 é desejável para uma população saudável. Enquanto que de 30 a 60 é recomendado para os grupos de risco. Essas recomendações são da Sociedade Endócrina. Pode passar, por favor. E o que vai causar aí os níveis baixos dessa vitamina no nosso organismo? Um deles é o envelhecimento, como eu mencionei, a produção da vitamina D está diretamente relacionada à pele, então com o tempo vai ficando, a síntese dessa vitamina vai diminuindo à medida do envelhecimento. Outras causas são o uso de protetor solar, o uso de alguns medicamentos, tanto a insuficiência hepática quanto a insuficiência renal. Como eu mencionei, tanto o fígado quanto os rins estão diretamente ligados, né, na metabolização dessa vitamina. E aqui vale destacar que tanto os níveis baixos quanto os níveis altos são prejudiciais, como o grupo já mencionou sobre isso. No caso da vitamina D, pode causar enjoos, até pedra nos rins, dentre outros problemas, né? Então, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe exemplos de alguns métodos de detecção da vitamina D. Temos a quimioluminescência, a imunocromatografia, imunoturbidimetria, a técnica de ELISA, que é o ensaio imunoenzimático, e, por último, a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Esses 4 primeiros que eu mencionei, eles são baseados aí na interação entre antígeno e anticorpo, onde o antígeno é a vitamina D e a gente vai ter aí anticorpos anti-vitamina D. No caso da quimioluminescência, são métodos baseados em reações químicas que vão emitir luz. A imunocromatografia é baseada em cromatografia em papel, que nós conhecemos aí como testes rápidos. Para esse caso da vitamina D, são testes rápidos quantitativos, né, que é importante saber a quantidade da vitamina D. Imunoturbidimetria baseado em partículas de látex e na aglutinação dessas partículas. São baseados esses testes em reações de enzima que vão liberar cor e é possível detectar medir essa cor no espectrofotômetro. E por fim, a cromatografia líquida, ela é o padrão ouro para a detecção dessa vitamina, assim como o PCR em tempo real é um padrão ouro para a detecção de COVID atualmente. E aqui eu trouxe, só como curiosidade, né, um trecho de um laudo de um exame e instigando vocês a darem uma olhada na próxima vez que for fazer um exame de vitamina D, qual que é o método de detecção que foi utilizado. Pode passar, Luiz. Agora, falando um pouco da minha área de atuação,
Para se obter um produto para dosagem e detecção de vitamina D, isso vai começar lá com a pesquisa, inicialmente, até chegar numa condição adequada, uma formulação, e depois a gente vai ter a validação analítica, que é onde vão ser avaliados aí diversos parâmetros para mostrar que realmente aquele produto funciona adequadamente. A gente avalia normalmente linearidade, limite de detecção, dentre diversos parâmetros, o tipo de amostra, qual que vai ser utilizado, se é sangue total, soro, plasma, qual que é o tempo de coleta o tempo entre a coleta e a análise, que vai influenciar também, às vezes, dependendo do analito, ele pode se perder aí nesse tempo, né, se decompor. Esses são os principais parâmetros. Depois dessa parte, então, de validação analítica, a próxima etapa é registrar esse produto na Anvisa. Então, é enviada uma documentação onde a Anvisa avalia todos esses parâmetros da validação analítica. E obtém-se, então, um registro onde o produto vai poder ser vendido, comercializado. E uma última etapa, não menos importante, que é a transferência da tecnologia. Que uma coisa é produzir o produto, né, a formulação em pequena escala, e outra coisa é na escala industrial. Então, é uma etapa importante. Pode passar. E como o assunto atualmente é Covid, né, tem diversas informações na internet, notícias, relacionando a vitamina D com Covid. Eu trouxe aqui 2 exemplos, tem diversos artigos na literatura a respeito desse assunto. Esse primeiro é um estudo de associação aí dos níveis de vitamina D e outras características clínicas com resultados de Covid. E o segundo aqui, ele é uma revisão que vai falar também da questão de prevenção e tratamento do Covid em relação à vitamina D. Ambos foram publicados em 2020. Eu vou falar brevemente sobre o primeiro estudo, onde ele foi realizado em Chicago. Eles selecionaram 489 participantes, onde eles conheciam aí os níveis de vitamina D e testaram esses participantes em relação ao Covid. E o principal resultado que eles obtiveram é que houve um risco de positivo para a Covid de 1,7 vezes maior em pessoas com deficiência de vitamina D em relação a pessoas que tinham níveis adequados. Claro que isso é um estudo, né? Como o grupo já falou, não indica que isso deve ser uma prescrição para a questão da Covid, mas é uma informação importante. São necessários estudos maiores para haver se uma prescrição relacionada a essa doença. Pode passar, Luiz. E aqui as considerações finais da apresentação. O grupo falou bastante sobre a importância do zinco, da vitamina C, e eu falei brevemente sobre a vitamina D. Não só eles são importantes, como todos os outros nutrientes, né, e vitaminas. A importância também de uma alimentação saudável, já foi falado que é melhor ingerir alimentos do que buscar essa medicação, e também tomar cuidado com essa automedicação, que o correto, como já foi mencionado, é buscar um médico, fazer um exame para ele receitar de acordo com o nível da substância no seu organismo, ou qual que deve ser a suplementação correta, ou não, às vezes nem é o caso. Tomar cuidado também com as fake news. E aqui eu deixo uma reflexão a respeito da questão da Covid. Eu vejo, tem um lado negativo grande, mas eu acho que serve de reflexão para a gente a importância que a Covid trouxe em relação a gente enxergar a importância da saúde das pessoas e da vida. Pode passar. Então é isso, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma consideração futura, estou à disposição. Muito obrigada. As referências. Tá ótimo. Bom, primeiramente, parabéns ao grupo, parabéns à professora Osimeire também pela ótima apresentação, muito conhecimento sendo compartilhado, né, com todo o pessoal, principalmente nessa situação de pandemia que a gente vive, e está tudo tão... para a gente é relativamente claro, mas para as pessoas fica ainda tão obscuro, né, certas situações, e a gente precisa sempre trazer à tona esses aspectos para esclarecê-los. Eu começo aqui com um comentário do professor Kellyson, né, falando que o orgulho define. Eu gostaria de parabenizar os estudantes
pela excelente apresentação, com informações atuais e relevantes, e também a doutora Rosimeire pela participação super especial no seminário. Seja sempre bem-vinda de volta ao ENG, né? Muito bacana ver um egresso participando de eventos dentro da própria instituição. Isso é, como a gente falou na semana retrasada também, que a gente também teve uma egressa participante, logo serão os nossos estudantes, assim, que passaram por esse grupo de professores. Então, é muito bacana, de fato, saber que os alunos saem, mas voltam a casa, né, para compartilhar um pouco da sua experiência profissional e inspirar também os estudantes que estão aí nesse processo formativo ainda, que, principalmente nesse ambiente remoto, é deveras assustador e preocupante às vezes, né? Deixa eles aí de cabelo em pé, mas para que eles se sintam motivados também, que existe um horizonte muito bonito dentro da profissão e que a gente pode seguir inúmeras coisas, né? Inúmeros caminhos. O professor Kellyson fez uma pergunta. Na opinião de vocês, né, do grupo, qual seria o papel do professor e da professora de Química do ensino médio no contexto dessa temática que vocês levantaram? Para mim, né, seria o quê? A gente tentar trazer primeiramente a ciência, né, para a vida desse aluno, porque às vezes fica muito vago. A gente não consegue trazer isso para a vida dele. Então, primeiramente, a gente trazer a ciência e depois a gente incentivar ele a levar para casa. Porque, querendo ou não, a gente não consegue falar de COVID, de vitamina, de suplementos sem a ciência, né? A gente precisa que a pessoa esteja adepta a receber essas informações. Então, eu acho que, primeiramente, o professor deve incentivar os alunos tanto a aprender quanto passar esse conteúdo para a família. Porque a gente pode ver que muitos alunos não acreditam realmente que existe isso na suplementação, que ela vai ajudar a combater, né, o COVID, mas talvez os pais deles não tenham essa informação. Então, eu acho que é importante a gente incentivar que ele leve isso para a casa dele, para os colegas dele, né, que ele consiga transmitir isso. Muito Sim, bem. eu também acho que seria legal o professor, a professora tá despertando a curiosidade no aluno das fontes, do porquê da necessidade daquilo, da vitamina, do zinco, começar a primeira colocar dúvidas na cabeça dele e depois ir explicando como se fosse um passo a passo do porquê da necessidade, importância, e depois ir mostrando o porquê realmente que é aquilo, ou a necessidade que ele tem daquilo, e dessa forma ele vai estar aprendendo através dessa dúvida que ele vai ter, e como a Fernanda falou, e está repassando essa informação aí para o familiar dele, que às vezes nem os adultos, assim se dizer, sabem. Exatamente. E nesse aspecto, até fazendo um complemento, acho uma coisa interessante, eu adoro falar sobre esse aspecto. Eu acho que a ciência, pela sociedade, né, ela é voltada de um misticismo desnecessário, que não existe, né? A gente sabe que a ciência não é mística, não tem nada a ver com isso, é trabalho, é estudo, é conhecimento, é só isso. É só olhar para a natureza e tentar reproduzir o que acontece. É basicamente isso que os pesquisadores tentam fazer. E quando a gente tenta colocar isso em pratos mais limpos, em informações mais claras, a ciência acaba indo mais longe, que seria o objetivo dela, né? E passa pelo professor como o iniciador desse processo, né? Aqui tem vários comentários, o pessoal tá parabenizando o grupo pelas apresentações, eu agradeço também a participação do pessoal aqui no chat. O Felipe até comenta que seria um ótimo assunto para uma feira de ciências, né? De fato, seria uma coisa bem legal para a gente conseguir abordar com, acho que várias idades, desde os mais novinhos até o pessoal do ensino médio mesmo, assim, que já está prestes a chegar na universidade. Eu acho que dá para conseguir atrair bastante atenção. O Ebert também faz um comentário, dando parabéns a vocês, dizendo que a apresentação é de extrema importância nos tempos atuais, em que as pessoas estão fazendo uso indiscriminado de vitaminas. E até fazer um comentário sobre isso, que eu acho que o mundo da suplementação, ela tem todo um aspecto positivo, né? E ela é extremamente importante para o cuidado da saúde de uma série de pessoas que
muitas vezes têm deficiência, até o próprio processo biológico, mas, ao mesmo tempo, também virou um facilitador, né? Para um acesso um pouco equivocado a fontes que não são naturais. A gente tem nos alimentos, grande parte das coisas que a gente precisa estão nos alimentos, mas a gente não os usa de maneira adequada. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, para a convidada e para o grupo também. Como que vocês enxergam? E como que, né, se vocês conhecem, eu posso dar vários exemplos dentro de casa de automedicação, né? Isso eu já vi, minha avó era especialista em automedicação. Tinha remédio para qualquer coisa que aparecesse, né? Se a gente precisasse num prego, tinha remédio para tomar pronto e preparado. Então, o que vocês, que algumas de vocês comentaram até que trabalham na área, o que vocês têm encontrado ao mesmo tempo de situação, dentro do que vocês já citaram e de outros exemplos também, que a sociedade tem caminhado para esse lado, de usar indiscriminadamente medicamento como se fosse solução para uma vida infinita, né? O que vocês me contam? Então, é aquilo, né? Na última vez que a gente até conversou sobre isso, eu acredito que seja uma coisa assim, normal, né? Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma relação com o contexto que a gente está vivendo, quando a gente vê uma pessoa, Yara mesmo estava comentando sobre isso, quando a gente vê uma pessoa que a gente ama numa situação difícil, às vezes a gente quer buscar recursos, e o que a gente ouve muitas das vezes é que a vitamina C, é que o zinco, ele pode trazer algum benefício, e de uma certa forma ele traz, mas não da forma que as pessoas entendem, né? E foi o caso que eu comentei também da ivermectina na época, né, que estava, a Anvisa barrou, ela passou a ser um medicamento liberado só com receita médica, exatamente por causa disso que a gente tem discutido, porque as pessoas perdem a noção de que aquilo em excesso não é bom. Eles acreditam que quanto mais você toma, melhor é. É mais ou menos essa a dinâmica, né? E é pelo contrário, em vez de ajudar, vai acabar atrapalhando. E é o que a gente presencia todos os dias, né? As pessoas, e até mesmo os nossos chefes e donos, que eles conseguem ver uma margem de lucro muito grande nisso, né? Inclusive, já chegou vezes da gente passar o zinco, a vitamina C, até mesmo na frente de remédios controlados, porque a venda era tão gigante, era tão grande, que era, assim, uma coisa absurda mesmo. Então, as pessoas perderam o controle, só que, assim, nem tudo está nas mãos daqueles que podem, né? Por exemplo, a Anvisa não consegue barrar um medicamento desse. Então, vai muito da consciência da pessoa, né? Que geralmente não existe. Sim, complementando aí o que a Laila falou, a ivermectina é um ótimo exemplo. Na época que estava vendendo mais, assim, era uma faixa lá na manipulação, uma faixa de 40 pessoas por dia fazia o pedido. E ficava as ordens lá, a gente tira os pedidos, tem as ordens, ficava um bolo de ordem para fazer esse medicamento às pessoas. E outro exemplo também é o hidroxicloroquina, e a cloroquina também, os dois ele não era um medicamento de uso controlado, mas ele passou a somente ser vendido com receita médica, né, controlado, por causa do grande pedido, da grande quantidade de pedido que estava tendo. Então, precisou mudar o modo que é somente vender com receita médica para estar comprovando que a pessoa realmente ia tomar aquilo, porque a venda também cresceu muito por causa do cloroquina, hidroxicloroquina. E como havia comentado com o meu grupo também, eu até entendo esse receio das pessoas, porque a partir do momento você né, tem esse grande medo aí da Covid, e a partir do momento que você vê que é algo que pode estar próximo de você, as pessoas entram em desespero. E eu posso até dar o exemplo, porque eu perdi meu pai por Covid em junho desse ano, e a partir do momento que eu soube que ele estava com Covid, eu já fiquei pensando assim, não, ele tem que tomar alguma coisa então, para diminuir esse perigo
está à beira e está próximo. Então, eu mesmo pensei em respeito da vitamina, do zinco, eu pensei que poderia ter sido, né, uma solução aí, mas na verdade não. O uso tem que ser contínuo e não a partir de agora. Né? No momento agora que nós estamos tendo essa informação, sim, pode ser a partir de agora para a gente se fortificar ainda mais. Mas a partir do momento que, no caso, né, que aconteceu comigo, que eu soube que ele estava com Covid, o fato dele tomar uma vitamina C, um zinco, uma cloroquina, que na verdade foi até desmentido, né, o efeito dela, a ivermectina também, isso não ia mudar o fato do perigo já ter, né, no caso da Covid, já ter chegado até a pessoa. No momento é só continuar com o distanciamento, o uso da máscara, e também está pedindo ajuda ao hospital, né, com profissionais aí capacitados para estar ajudando nessa situação. Bom, primeiro, meus sentimentos, Yara. Eu não sabia da situação, mas sei com meus sentimentos a você e toda a sua família, de fato. A gente sabe que é uma situação muito complicada, né? Essa pandemia, infelizmente, tirou a vida de um monte de pessoas, pessoas próximas, distantes, conhecidos e desconhecidos. Então, fica aqui, de fato, os meus sentimentos a você e toda a sua família. E o exemplo de que, mesmo tendo conhecimento, a situação de, até posso usar a própria palavra histeria que a gente fica, né? Que a gente toma um susto tão grande e isso nos leva a tomar, às vezes, decisões até descabidas, né? A gente para pensar e depois olha e fala, não, de fato não fazia sentido. Mas na hora o desespero nos leva a tomar, a recorrer, né? Mesmo sabendo até, ou tendo um pouco de conhecimento, a gente fica nessa incerteza. Então, isso mostra o quanto para a sociedade é importante o conhecimento científico, porque quanto menos conhecimento científico a gente dá para a sociedade, mais dúvida a gente cria. E dúvida na sociedade é um problema gigantesco, porque a gente tem formas de conseguir medicamento, né, das mais lícitas às mais ilícitas possíveis, né? Então, isso é um problema. Então, fica aqui também meus sentimentos a você e sua família. E dentro disso eu queria fazer até é uma brincadeira mesmo, mas eu gosto de falar que se criou muito essa condição do kit COVID, né? Os kits COVID, cada estado quase que tem um kit COVID, quase que patenteado aí por algum grupo de médicos que acaba receitando ele como fosse uma cura milagrosa. Mas o verdadeiro kit COVID é a vacina no braço, a máscara no rosto, o álcool em gel na mão, a distância, né? Esse é o verdadeiro kit COVID. Esse funciona e funciona muito bem, né? Mas, infelizmente, a gente não gosta, parece, de fazer, digo, a gente, de um ponto de vista coletivo, a gente tende a não viver dentro dessa situação, e muitas vezes os que vivem ainda acabam sendo contaminados, né? Porque a gente vive no ambiente coletivo, então a responsabilidade de um fere a vida de outro, né? Naturalmente. Então, isso é um problema. E é muito bacana, de fato, ia chegar nesse ponto que o professor Kellyson comentou aqui, que observando vocês com esse tipo de discurso, com esse tipo de informação, trazendo coisas tão relevantes para toda a sociedade, é extremamente emocionante, porque mostra o quanto vocês já estão preparados e quanto vocês têm preocupação social, preocupação humana, isso é o fundamental, né? A universidade é para formar um cidadão de qualidade, que ele consiga contribuir no seu entorno, e vocês já fazem isso de maneira muito bonita. Então, de fato, mais uma vez, meus parabéns, a apresentação foi muito boa, e os comentários aqui são só para engrandecer aquilo que vocês vêm trazendo de conhecimento para os colegas primeiro, depois para a comunidade, e assim isso vai se estendendo. Bom, pessoal, quem ainda quiser fazer perguntas, pode colocar aqui no chat, tá? Eu vou repassando aqui aos nossos palestrantes. Enquanto isso, eu já deixo um anúncio. O próximo evento já está disponível para inscrição lá na página do Simpla, tá? Então, quem quiser se inscrever já pode entrar lá. Já vou falar o título aqui para vocês, e a gente já faz uma propaganda maior do evento da semana que vem, né? Mas tem essas terças-feiras têm sido bastante animadas com eventos de tão grande qualidade.
Uma coisa que eu fiquei, assim, desde o início, com essa condição, principalmente do kit COVID, e aí fica para todos vocês, para mim, os efeitos colaterais são extremamente sérios, né? Então, a gente está vendo aí várias reportagens, vários médicos comentando sobre falha renal, insuficiência renal, depois de uso de medicamentos em excesso, gente tomando comprimido de ivermectina uma vez ao dia, né? Sim, coisas que são descabidas e sem necessidade nenhuma, né? Até mesmo para quando você quer curar o próprio priolho lá, ou qualquer outra coisa que você vá fazer com aquele medicamento, você não vai tomar uma dose desse tamanho, né, com essa frequência, então é descabido. E eu queria perguntar para vocês, dentro das vitaminas, e o zinco eu sei que tem uma condição relacionada, mas das vitaminas a gente pode também ter esse problema? Chegar em algum momento ter uma falha renal, uma insuficiência renal pelo excesso de vitaminas também? Eu creio que as vitaminas não, né? Porque, igual como o Luiz estava falando, ou elas são hidrossolúveis ou lipossolúveis, né? As hidrossolúveis, elas são mais fáceis de ser eliminadas, né? Então, pode ser que ele vai ter uma pessoa que ingeriu, vai ter um mal-estar e tal, momentâneo, mas ela vai conseguir eliminar, né? A grande parte dessa vitamina na urina normal, né? E as lipossolúveis, né? Que ficam ali, como diz, né? Lipo, né? Gordura, né? Elas são um pouco mais difíceis de serem eliminadas, mas também eu acho que acontece do organismo absorver e eliminar elas. Eu não acho que vai ter, assim, eu acho, pelo que eu li, né? Pode ser que eu esteja errada, mas assim, pelo que eu li, eu não acho que vai ter um acúmulo em relação assim, todo dia eu estou tomando e daqui 30 dias vou ter um grande acúmulo, assim. Eu acho que durante o dia você vai conseguir eliminar e não vai trazer um problema tão grave quanto esse, mas vai trazer outros problemas que vão prejudicar a vida da pessoa, né? A condição dela durante o dia. Olha, Renan, dessa parte de superdosagem, eu não vi muita coisa, não. Do que eu vi foi a questão que eu mencionei do enjoo, desidratação, prisão de ventre, e como aumenta muito a questão do cálcio, pode gerar pedra nos rins. Então, foi o que eu vi. Pode ser que tenha mais coisa, né? Mas essa parte eu não foquei muito, foquei mais na parte de níveis baixos, né? Mas, Sim. com certeza, deve ter mais Eu condições falo porque é um universo tão engraçado, né? Eu falo, o rim é algo que para falhar é um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, começa a dar bagunça, né? A gente tinha um professor, um colega da gente também, que ele sofria muito com várias crises renais e a gente já chegou a comentar em algum momento sobre isso. Ele gostava de explicar para a gente. Ele era físico, mas aprendeu muito sobre anatomia por causa do problema que viveu a vida toda. Ele falou, não, o rim, infelizmente, é isso. É um pedágio que cobra um centavo mais caro ou um centavo mais barato, dependendo do que você consome. E isso gera, né, um problema muito sério. O zinco, eu sei que tanto a alta dosagem quanto a gente ter deficiência de zinco gera insuficiência renal, né? Gera um problema nos rins. E das vitaminas, essa condição do cálcio, né? Que gera o cálculo, que é um dos problemas graves aí que muita gente acaba enfrentando. E por que eu citei isso? Porque provavelmente alguns de vocês já ouviram. Ah, se não mata, né? Por que eu não vou deixar de tomar? Né? Se remédio é feito para curar, eu vou tomar, mal não vai fazer. Né? Então, e não é bem assim, muito pelo contrário, né? Tudo que é vendido como medicamento, eu gosto de falar que tudo que é sintético a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Que até o que é natural a gente não deve fazer em excesso, então, e o que é sintético, então, a gente deve tomar ainda mais cuidado. Então, ficam aí várias coisas para que todo mundo possa refletir sobre essas situações, encontrar no seu entorno pessoas que se automedicam e chamar atenção sobre essa condição, acho que é uma coisa extremamente importante, né? A condição de saúde pública e que gera tantos atendimentos aí ao próprio SUS e que a gente deve, é um cuidado extremamente simples de se fazer, então fica conhecimento aí para todo mundo e fica também essa reflexão. O professor Kellyson deixou aqui no chat o título, né? Eu estava até abrindo aqui a página do Simplo. Semana que vem teremos um outro seminário, né?
intitulado HIV/AIDS, PEP, PrEP e os estigmas sociais. São as profilaxias, né, de exposição antes e depois. Tá? Então, é um tema também extremamente importante, que deve ser discutido cada vez mais. A gente tenta esconder isso, parece, dentro da sociedade, e colocar isso lá num cantinho, em cima de vários tapumes escuros, mas não há necessidade disso. Essa é uma condição de saúde pública também, está dentro do SUS, tem um monte de coisas muito bacanas sendo feitas em relação a isso, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, a gente vai ter bastante conhecimento sendo passado para todos na semana que vem. Enquanto isso, deixo também os comentários para quem participou, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes. Os certificados serão enviados agora todos por e-mail, não serão enviados mais certificados pelo Simpla, devido a esse erro. A gente vai esperar o CIEP nos repassar os certificados e o mais breve possível. Geralmente está o prazo de uma semana, no máximo, para que a gente comunique vocês por e-mail com o certificado de participação. A participação ela é vinculada, uma vez que vocês acessam aqui a sala, a gente já recebe a confirmação da participação, então fiquem tranquilos quanto à lista de presença. E é isso. Agora acho que deixo para os nossos queridos palestrantes aí darem suas considerações finais. E agradecer, né, o pessoal que participou e que comentou aí no chat, parabenizando a gente. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos e gostaria de agradecer especialmente a Rose por ter aceito o convite de estar participando aqui conosco. Teve muito a agregar a sua participação e seja sempre bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada a cada um. Muito obrigada ao nosso professor Renan, o Kellyson, a Rose por ter cedido esse tempo de estar aqui com a gente. E obrigada a cada um que deixou um comentário e que nos prestigiou nessa noite. Obrigada. Gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, ao Renan, ao Kellyson, a Rose, meu muito obrigada. E é isso aí. Eu queria complementar a fala do Renan, que ele estava falando sobre o excesso, né? Eu acho que não só o excesso de medicação, né? Você falou da questão sintética, mas o excesso de alimento. Acho que se a gente comer muito, vai passar mal. O excesso de estresse. Eu acho que o excesso na vida como um todo, ele é prejudicial ao ser humano. Então, eu queria acrescentar isso, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer a participação de todos. Obrigada. A gente que agradece, Rose, muito obrigado pela participação, agradeço pelo aceite também em nome de todos os professores que participam no projeto, sua participação de fato para enriquecer o seminário dos meninos, então, muito obrigado mesmo. Parabéns aos palestrantes, aos nossos estudantes, é um orgulho muito grande, de fato, das apresentações e da forma com que vocês trazem conhecimento para o público. Mantenham esse espírito, isso eu sempre falo para vocês dos seminários, não percam esse espírito, mantenham isso, porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês e vocês farão a diferença na vida de muitas pessoas. Então, esse é o espírito importante. Então, parabéns também ao professor Kellyson, que supervisiona essa disciplina, faz a supervisão de todos esses grupos, orienta todos esses seminários. Então, professor Kellyson, meus parabéns. Muito obrigado também por trazer essas temáticas tão interessantes aqui para o projeto. E na semana que vem estamos juntos novamente para falar um pouquinho sobre os estigmas sociais aí do HIV, da AIDS e das profilaxias. Bom, pessoal, então é isso. Nos despedimos hoje. Uma boa noite, um bom descanso a todos e até semana que vem. Um abraço. Boa noite, Alé.